Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Lélio Teixeira da Silva. Doutor, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu, prazer aqui estar com todos vocês. Doutor, hoje a gente percebe que muitas pessoas estão sofrendo com problemas do coração. E a gente vive aí essas mudanças de temperatura, altas temperaturas, ondas de calor. Essas mudanças climáticas afetam a nossa saúde, principalmente o coração? Sim, João, afetam, porque são eventos climáticos extremos, imprevisíveis, tá certo? Tem ocorrido cada vez com mais frequência o aquecimento global, né? Com a interferência do homem na natureza e provocando essas alterações. Isso provoca essas ondas de calor, essas alterações climáticas extremas, como você falou, impactam a saúde do organismo como um todo, especialmente o coração, sim, é prejudicado e é afetado por essas alterações. De que maneira? O que pode provocar? A gente está acostumado a uma temperatura X em determinadas épocas do ano, mas essa temperatura está passando além do normal, do que a gente está acostumado. De que maneira isso afeta o nosso coração? Bom, vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada. Nós temos um sistema de regulação da temperatura corporal. Para o nosso organismo funcionar bem, a grosso modo, a temperatura tem que ficar entre 35 e 37,2, 3 graus. É uma faixa considerada fisiológica, normal. Então, quando o indivíduo é exposto a condições que ultrapassam esses limites, existe um sistema fisiológico, como eu disse, que tenta manter a temperatura dentro dessa faixa. Importante lembrar que a transpiração, o suor, ele é como se fosse o refrigerador do nosso organismo. Então, em casos de calor, né, altas temperaturas, a transpiração é um mecanismo fisiológico para manter a temperatura mais constante dentro do nosso corpo. Então, a água, que o suor representa, essa água que resfria o nosso corpo, tá certo? Então, esse é um dos mecanismos. Tem outros, a respiração, existe uma dilatação dos vasos na pele, que perde calor, irradia calor para o meio externo. Então, são esses mecanismos que nós temos. Porém, esses mecanismos têm limites. E, principalmente, o indivíduo que é portador de uma doença crônica, ele tem uma capacidade menor de responder a essas alterações climáticas e aí o coração vai sofrer, tá certo? É onde pode aumentar eventos cardiovasculares, infarto, AVC, insuficiência cardíaca, alterações da pressão arterial, da frequência cardíaca. E, portanto, aquele indivíduo que já tem uma doença cardíaca conhecida ou subclínica, ele não sabe que tem a doença, mas é exposto a essas condições, ele vai, com certeza, ter problemas. Existe alguma recomendação, algum cuidado para a comunidade hoje com o coração? Com relação a essas questões climáticas, quais são os indivíduos mais vulneráveis a essas alterações? Como eu disse, portadores de doenças crônicas, não só cardíacas, mas, por exemplo, diabetes, tá certo? Doença pulmonar crônica, um indivíduo que tem uma sequela de AVC e todas as cardiopatias. Porque aí, complementando aquela informação do sistema de manter a temperatura, de termorregulação, que se chama, de manter a temperatura numa faixa mais ou menos estreita, né, do nosso organismo, esse sistema, quando o indivíduo é exposto a um calor excessivo, prolongado, ou faz um exercício intenso no local muito quente, ou ele não está devidamente hidratado, porque aí, como eu expliquei, para regular essa temperatura, o organismo
manda o sangue para a pele, dilata os vasos da pele para perder calor e produzir o suor. Então ele tira o sangue dos órgãos internos vitais, cérebro, o próprio coração, rins, fígado. E aí o coração tem que acelerar, ele tem que aumentar a frequência cardíaca, ele mandou o volume de sangue para a pele, então ele aumenta a frequência cardíaca e contrai batendo no seco, vamos dizer assim, porque o volume interno de sangue diminui, o débito cardíaco que a gente chama, ele acaba diminuindo, e para tentar manter esse débito cardíaco, que é essencial à vida, para os órgãos vitais, o coração ele tem uma sobrecarga muito grande para tentar compensar isso. Como eu expliquei, o indivíduo que já tem uma doença pré-existente, seja conhecido ou não, ele pode então precipitar um evento cardiovascular, tá certo? E você perguntou das pessoas, eu te expliquei do paciente que tem doença crônica, esse é o mecanismo. Crianças, porque tem um sistema fisiológico que está em formação, idosos, indivíduos que trabalham ao ar livre, moradores de rua e pessoas com condições precárias de moradia, de baixa renda. São os indivíduos mais expostos a essas situações de mudanças climáticas extremas. A gente está falando da questão da mudança climática, que é um alerta, uma tendência, infelizmente, a piorar e agravar essas doenças, né? Pois é, o que a gente tem ouvido dos estudiosos, assim, painel do clima da ONU, meteorologistas, é que a emissão de carbono continua muito alta, não houve um acordo entre os países envolvidos para diminuir isso, e os gases do efeito estufa vão continuar sendo produzidos, lançados na atmosfera. Então, infelizmente, o cenário a curto prazo não é bom. E esses eventos extremos, eles estão acontecendo cada vez mais. E não é só onda de calor, João. Você imagina o que aconteceu, por exemplo, a enchente lá no Rio Grande do Sul. Então, isso é considerado um evento extremo também, essas enchentes. Aqui no Brasil, a gente não tem as ondas de frio. Os estados do sul podem acontecer, alguns momentos que tem essa situação, mas pelo resto do Brasil não. Ondas de frio promovem um pico de pressão pelo mecanismo inverso. Daí o organismo entende que a temperatura externa está fria, ele joga o sangue para dentro do corpo, tá certo? E aí o indivíduo tem a sensação de frio, ele vai se agasalhar, mas aumenta a pressão arterial e aumenta, isso já é na literatura muito bem documentada, essas situações de aumentar infarto e AVC em ondas de frio. Mas, voltando à questão das enchentes, o indivíduo fica também sob um estresse muito intenso. Esse estresse também pode precipitar um evento cardiovascular. Você imagina um idoso, uma pessoa que está lá, que viu, perdeu tudo, ficou ao ar livre, morando numa escola, numa moradia provisória, que não é dela, com um monte de gente que não conhece, enfim. É uma situação que ele vai viver de um estresse crônico ali. E é interessante que isso também está documentado, que esses momentos mais agudos podem provocar eventos cardiovasculares até 7 dias depois que aconteceram. Então você tem aí uma chuva intensa, como aconteceu recentemente em Petrópolis e Angra dos Reis. Uma chuva absurda, 1 mês e meio de índice de precipitação em um dia. Em um dia. Uma coisa inacreditável. Então, quem estava próximo do rio, de uma enxurrada, e vendo ali aquela situação de perigo, de risco de vida, perdendo os objetos pessoais, ela vive um estresse crônico e, portanto, pode ter um evento cardiovascular, como eu disse, um AVC, um infarto, uma precipitação de uma insuficiência cardíaca, de uma arritmia. Foi um detalhe que eu não tinha citado antes. O calor ele pode contribuir
para o aparecimento de arritmias também. A gente está vivendo aí o começo do outono, vem o inverno, são temperaturas assim consideradas mais amenas. Aí o cuidado é com a pressão. Bom, no inverno, infelizmente, com essas mudanças climáticas, nós perdemos essa definição de estações que existia antigamente, né? Estações bem definidas. Então, você tem ondas de calor no inverno, você tem dias de frio no verão, mas sim, nos dias de frio, os indivíduos hipertensos, cardiopatas, eles têm que tomar cuidado especialmente com a pressão arterial, porque com a queda da temperatura, a tendência da pressão é aumentar e dependendo do que o indivíduo tem ali na frente do coração como uma doença também, ele tem, vamos supor, um músculo do coração que está fraco, mas até então estava numa condição chamada subclínica, sem sintomas, e um aumento da pressão pode impor uma sobrecarga ao coração e aí precipitar um quadro clínico com todos os sintomas e ele manifestar uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uma arritmia, como eu disse, ou mesmo sofrer um infarto ou um AVC. Temperatura 40 graus, de repente cai 15 graus de um dia para o outro. Isso também é arriscado? Sim, essa amplitude térmica, né, essas alterações que ocorrem muito grandes da temperatura em pouco tempo também, porque o nosso organismo tem essa faixa de adaptação e cada um também tem um tempo para se adaptar a essa manutenção, tentar manter o organismo nessa faixa. E aí é que o coração, como diz, vai correr atrás do prejuízo, a pressão arterial e se o indivíduo é jovem, saudável, não tem nenhuma patologia, ele vai conseguir resistir muito bem. Aí aqueles indivíduos vulneráveis, como eu falei, os idosos, as crianças, os portadores de doenças crônicas, não vão ter essa mesma facilidade de adaptação em poucos dias. É onde pode acontecer também um evento. Tá, joia. Doutor, eu queria muito agradecer a participação do senhor aqui, esse tempinho. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e falar sobre o coração, que eu gosto muito de falar, sobre o coração, COORE, que é o assunto predileto meu, e foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Conversamos hoje na Estação TV Atende com o médico cardiologista Dr. Lélio Teixeira da Silva.